Não me conhece, eu sou a Cristine Soares, eu sou a idealizadora do Viva, Metodologia Ativa. Como o próprio nome já diz, né? A gente vai falar o quê? De metodologia ativa, de ensino híbrido, de inovação, de aprendizagem significativa. Então, só de coisa boa, só de coisa legal. E esse mês, nós estamos falando, o mês de setembro, é o Setembro Mão na Massa. Nós resolvemos trazer esse espaço, esse mês, com práticas, com relatos de professores, de gestores que trabalham com o Viva, para contar um pouquinho aqui como que é essa experiência, como que é essa transição, né? Quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de metodologias ativas e tudo mais, muitas vezes dá aquele friozinho na barriga, ai, mas mudança, mas a família aceita, e se a família não aceitar, e como que vai acontecer, mas o meu professor é resistente, então nada melhor do que o próprio professor contar como que ele trabalha, né? Então, eu acho que é um espaço de escuta e de falação aqui, que todos possam contar também, expor um pouco das suas experiências, então fiquem à vontade para abrir o microfone, para mandar pergunta aqui no chat, para conversar com a gente, porque a ideia é trocarmos, beleza? E hoje, a escola convidada aqui desse espaço é a Escola Piu Piu, é uma escola de educação infantil, linda, vocês vão ver, mas uma escola muito charmosa, muito linda, com muitos espaços encantadores, espaços que já são proporcionados pelo próprio ambiente e outros que são produzidos, que foram previamente pensados, né, com muito cuidado, com muito propósito, para acolher a proposta pedagógica do colégio. E hoje quem vai contar aqui para a gente como que está sendo essa experiência com Viva, como que foi essa transição, como está sendo, né, porque é um processo, não é uma virada de uma hora para outra, mas um processo de 10 anos de sistema apostilado para o Viva, um material completamente aberto, disruptivo, híbrido, e que traz, assim, muito espaço para a criação e autonomia do aluno e do professor. Então, é disso que se trata hoje o nosso bate-papo aqui. E quem vai contar um pouquinho dessa experiência para a gente é a Gabi. Bem-vinda, Gabi! Oi, Cris! Oi. Olá a todos! É uma experiência, assim, nova, desafiadora, nós conversamos um pouquinho, por isso agradeço a presença de todos, por poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência na implementação do material na nossa escola. Posso começar? Pode. Bom, antes de mais nada, obrigada por ter aceito aí, né, o desafio. Todo mundo fica, ai, meu Deus, ai, Jesus, vou falar com um monte de gente do Brasil inteiro, como que é isso e tudo mais. Mas a ideia é papo, eu falo, gente, pega uma xícara, um cafezinho, é um momento da gente trocar, né, de educador para educador, todo mundo tá partindo do mesmo lugar, então eu acho que é uma fala que vem com muita propriedade e que a gente, com certeza, vai acolher aí de braços abertos. Pode começar, agora é contigo. Eu entro de vez em quando para palpitar. Tá bom, obrigada. Conto com todas para poder enriquecer esse bate-papo também. Bom, meu nome é Gabriele, sou coordenadora da Piu Piu, estou nesse trabalho com a Edna aqui há aproximados 15 anos, e vou contar um pouquinho como foi a minha história aqui e como foi a história transformadora da Piu Piu durante esse período. Quando eu cheguei na Piu Piu, eu cheguei para ser educadora, né? Então, estava atuando em sala de aula. E nesta época, nós não tínhamos, né, um material apostilado. E vou contar até como ele nasceu. Nós trabalhávamos com projetos. Esses projetos nasciam das vivências que tínhamos com as nossas crianças dentro dos nossos ambientes. E como todo pai, né, ele acha que sempre há necessidade de você ter um registro para que ele possa validar o processo de desenvolvimento das crianças. Então, como que nós fazíamos o registro, já que nós não tínhamos um material? Nós conversávamos com a Edna, que é a nossa diretora,
batíamos um papo, falávamos das propostas que nasciam de todas as vivências, e ela preparava o material. Só que para preparar o material, né, preparar uma folha de registro, a gente tem que ter muito comprometimento, a gente tem que, né, colocar ali no papel toda a expressão do trabalho que estava sendo desenvolvido, principalmente através da vivência. E como ela atendia todas as professoras, né, na época nós trabalhávamos com crianças de 2 anos a 6 anos, então era um trabalho realmente muito árduo, que exigia muito tempo. Só que, ao mesmo tempo, tinha que ter um resultado efetivo. Por quê? Porque ela tinha que entregar de imediato para que a gente pudesse, sempre ao final de todos os projetos, ter esse registro. E, nesse meio tempo, né, lá, esses 15 anos, nós começamos a receber as visitas de pais, e eu acredito que, porque ainda acontece, pouco, mas acontece, de pais que começaram a cobrar da escola, né, vocês precisam utilizar o material apostilado, vocês precisam ter apostila, porque como que a Piu-Piu vai preparar os nossos filhos para o Enem? Vocês têm uma projeção, e a gente, calma, nós não trabalhamos especificamente para o Enem, nós não trabalhamos com o desenvolvimento da primeira infância. Nós trabalhamos para ter crianças ativas, potentes, crianças que vivenciam, que experimentam. Só que a cobrança chegou muito forte, e num determinado momento nós recebemos a visita de uma editora, que veio até a escola e nos convidou para poder participar de um final de semana de palestras e conhecer, né, os autores da educação infantil, já que a nossa escola é especializada só em educação infantil. E fomos nós, né, eu e Edna, para esse conjunto de palestras, conhecemos autores, e quando nós começamos a verificar ali, a estudar o material, nós vimos que muitas consignas iam de encontro, né, ali, conversavam, né, com as consignas que nós criávamos diante de todas as nossas vivências. E falamos assim, já que os pais estão cobrando, vamos adotar esse material. Foi muito difícil também, porque foi uma desconstrução, né, a gente tem que desconstruir todo um trabalho que já era feito na escola e aprender a trabalhar com outro. Então, nós recebemos um material que era dividido em módulos, né? Então, esse módulo tinha um começo, um meio, um fim. Eram textos já determinados, eram campos, né? Eu falo, né? De registro, às vezes, muito pequenos, né? Que a criança não tinha a liberdade de ter a sua própria expressão ou até de fazer o seu próprio registro. Os registros acabavam sendo praticamente padronizados, né? A criatividade começou a sumir, e isso começou a mexer um pouco com a gente. Só que, vamos estudar, vamos trabalhar, e os pais começaram a gostar, né? Agora a escola está trabalhando sim, né? Preparando o nosso filho lá para um futuro. E nós ficamos com esse material por cerca de uma década. A finalização do uso desse material se deu num período muito difícil para todos, que foi a pandemia, né? Onde nós tivemos que, de novo, construir uma forma de apresentar um material impresso, apostilado, né, com começo, meio e fim, que tinha data para ter um novo começo, meio e fim, uma nova data para um começo, meio e fim, tinham páginas sequenciadas, e fomos nós lá para o ensino remoto com esse material. E aí foi onde, né, os pais puderam conhecer efetivamente o que era o material, né, qual era o trabalho que era desenvolvido. Só que, junto com a pandemia, já tinha uma vontade muito forte da Piu-Piu voltar a ser o que era antes, né? De dar a oportunidade da criança vivenciar, experimentar, investigar, ser potente, ser ativa, ser participativa. E foi quando nós recebemos o contato do Viva, né? Marcamos uma primeira reunião e ficamos, assim, encantadas com o trabalho que a gente podia resgatar, né? E, em cima disso, veio de novo assim, como vamos começar agora, dentro de pandemia, o ensino presencial, e aquele presencial, né, dividido, né, então algumas crianças continuaram no remoto, ora por conta, né, da porcentagem de alunos que poderíamos atender, ora por conta do próprio entorno familiar, né? Eu tenho familiar que tem comorbidade, eu
não fiz o meu remoto, eu tive meu home office, eu tive que voltar no presencial e quem está cuidando são os avós, então algumas famílias se preservaram muito. E agora, né? O que vamos fazer? E o que nos ajudou muito nesse processo todo foi a formação, a apresentação do material, a clareza, a tranquilidade do trabalho, o fato de não ter que ter uma sequência, um início, meio, fim, ter um suporte de uma plataforma, né? E uma facilidade de conversar, de trocar, de formar, e o interesse todo, né, que esteve em torno, assim, de realmente mostrar, nós somos capazes de transformar todo este trabalho e colocar as nossas crianças num papel de ativas, né, num papel de protagonista, num papel de investigadoras, no papel de crianças potentes, né. E lógico que no começo, né, retorno presencial, essa divisão de atender crianças presencialmente, crianças de forma remota, causou um desconforto, né, causou um medo, e aí veio de novo a questão, vamos vencer esse desafio. Tivemos a primeira visita, né, da Evelyn, na nossa escola, que também, assim, foi fundamental para esse processo de mudança, porque ela conseguiu apontar assim, olha, isso aqui tá legal, né? Mas isso aqui precisa melhorar. Olha, e aí vem a questão, né? Não que está errado, mas vamos refletir, né? Sobre essa nova construção, né, a maneira de abordar o aluno, a liberdade de dar para o aluno a possibilidade da pergunta, sem que você responda com uma resposta, mas que você devolva a pergunta para que a criança possa construir dentro do que ela vivenciou, dentro do que ela já experimentou, dentro do conhecimento prévio que ela já tinha. É aquele colocar a mão na massa, né? Vamos fazer construir, né, todas as possibilidades. Vamos trabalhar com o ensino colaborativo, onde dentro do mesmo ambiente, pode ajudar o outro. E aí eu quero mostrar um pouquinho para vocês algumas propostas, né? Não falando em si do tema do material que foi usado, mas assim, o que nós podemos utilizar dentro de todos os ambientes que nós temos dentro da nossa escola, né? A sala de aula não é aquela parede, né? Onde eu tenho mesas, cadeiras, as 4 paredes. A sala de aula são todos os lugares por onde as crianças podem passar e elas podem ter as oportunidades de vivência e de exploração também. Gabi, só vou corroborar aqui um pouco com a sua fala, né? Trazendo alguns pontos que eu fui anotando aqui do que você falou, que eu acho que é bacana a gente colocar uma luz. A questão dos registros padronizados, né? Então, aí a gente fala de metodologia ativa, que é uma construção e tudo mais. Eu não consigo, pelo menos, enxergar sentido em você fazer um trabalho super bacana, uma prática super rica, e finalizar no registro padronizado. E como você falou, quer dizer, onde dentro do material você tem muito mais produção do autor, exatamente, do autor que está, né, acadêmico, e pouca produção do aluno. Aí eu me pergunto, mas cadê a autonomia? E cadê o protagonismo? Aí a gente fala de uma aprendizagem, porque vamos refletir um pouco sobre as incoerências que a gente acaba fazendo na nossa escola, né? Então, muitas vezes, a gente trabalha com metodologias ativas, a gente tem esse olhar, só que aí você finaliza aquele processo de aprendizagem em um registro onde o aluno tem esse espacinho. E aí eu estou falando de aprendizagem, de protagonismo do aluno. Está inconsistente isso, né? Aí eu falo de autonomia, de criatividade, de desenvolver a criatividade do aluno, só que eu dou uma consigna, isto é, eu dou um comando para o aluno naquela atividade, responda a tal coisa. Ele tem que responder aquela coisa, né? E só tem uma coisa que está certa.
Exato. Tem uma resposta. E aí não dá para a gente falar em personalização da aprendizagem com um material que não é personalizável, né? Com um material que não reflete tudo aquilo que a gente está discursando, tudo aquilo que está no nosso site, tudo aquilo que a gente está apresentando. E aí fica conflitivo para o professor também. Peraí, mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu transito da prática para o registro, onde as coisas não se conversam, né? E aí você tem uma quebra, uma ruptura muito grande desse processo. Fica como se fosse aquela atividade de interpretação de texto. Leia e responda como texto. Exato. No primeiro parágrafo, a resposta dessa pergunta. Que é um copia e cole, né? Exatamente. Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí a gente fala de senso crítico e traz uma atividade assim para o aluno. Está incoerente. Onde você não dá a oportunidade de ouvir várias respostas, todas elas fazendo muito sentido, dentro da visão de cada vivência, porque dentro do mesmo grupo, e aí depois eu vou até falar um pouquinho, a gente consegue enxergar, né, alunos diferentes, né, com experiências diferentes, com visões diferentes dentro do mesmo contexto. Né? E aí, quando a gente fala da padronização, por exemplo, do campo de registro, né, nós falamos assim, qual que é a liberdade? Qual que é o espaço da criatividade? Né? Qual que é o espaço do protagonismo? Onde está a potência do meu aluno, se ele não tem a liberdade de colocar num espaço, num papel, ou em qualquer outra atividade que ele tenha a oportunidade com determinado material, se está limitado, ou se está padronizado, né? Então, assim, nós nos vimos, assim, realmente engessadas, né? Sem a oportunidade de ter a criação, de ter o papel ativo, o papel potente. Nós falamos muito da criança potente, né? Porque as nossas crianças são muito potentes. Exato, e aí a gente tem esse discurso que ele está distante, tem um hiato aí entre o discurso e a prática, né? Então, a gente sabe que a própria BNCC traz um trabalho baseado em habilidades e competências, por exemplo, só que a gente não consegue levar isso de forma verdadeira, né, comprometida com essa verdade para a prática. E aí, quando você fala disso tudo, é como a gente está colocando aqui hoje. Esse espaço aqui, um espaço de reflexão também, né? Que vem de encontro com a formação reflexiva que a gente traz, que a nossa assessora pedagógica vai até o colégio, por exemplo, traz esse olhar, traz essa reflexão e todo esse trabalho que a gente faz, no sentido de trazer para o professor planejamento, né, ele pensar a prática dele, ele executar a prática dele e voltar para essa reflexão crítica daquilo que ele está fazendo. Porque é só através dessa formação reflexiva que a gente consegue construir um novo olhar. Então, esse foi um outro ponto aqui que eu coloquei. E como vocês utilizaram a pandemia como start de mudança, né? Então, era um momento de esperança aqui, né? Exatamente. Era um momento de muito medo, muita incerteza, de um novo normal, mas era um momento de mudar, né? De dar espaço para a transformação, assim, de encarar o desafio, de mostrar assim, não, o trabalho que nós fazemos é um trabalho que permite que o nosso aluno possa ir além do que o material apostilado está nos dando oportunidade, está nos limitando, né? Exato, então, que é aquela história, né? Quem olha a criatividade do aluno é a própria escola. A criatividade, a autonomia, né? Essa própria criticidade, porque ele não tem espaço para colocar a opinião dele, ele tem que colocar o que está proposto ali no material, o que o professor espera que ele responda, e não que ele realmente gostaria de responder. É assim, né, Cris, né, que nós até conversamos um pouquinho com a Evelyn, quando nós perguntamos, por exemplo, que cor que é essa daqui? Ah, é a cor verde, né? Nós não damos nem o tempo da criança a responder, nós já estamos fazendo por ela,
né? Então, é assim, que cor que vocês estão observando, né? Então é o verde? Por que você acha que essa cor é o verde? O que mais tem aqui que é o verde? Você ir perguntando, né? Ou a criança perguntar para você, professor, que cor que é esta? Mas que cor que você acha que é esta? Eu sempre disse isso, responder uma pergunta com outra pergunta. Com outra pergunta, né? E a maioria das vezes, né, fica muito mais fácil, por quê? Porque é o que o material está exigindo. Que cor que é esta daqui? É a cor verde! E ninguém falou nada, ficaram todos passivos, apenas observando e seguindo um comando. Exatamente, perfeito. A Lélia colocou aqui, ó, sem falar no respeito aos momentos individuais de aprendizagem. O material favorece esse respeito, que é tão fundamental. Perfeito, Lélia, é isso aí. A Elisângela levantou a mão aqui. Pode falar, Eli. Vou falar rapidinho. Esses encontros têm sido bem importantes para mim. Eu estou até lendo um livro, eles leem, mas não compreendem. Não sei se vocês conhecem. E essa questão, né, de fazer boas perguntas, que muitas crianças leem, mas não compreendem, justamente por isso que vocês falaram aí, né, essa interpretação de texto tão básico, né, para as crianças. E eu trabalho com apostila, né, eu trabalho na educação infantil fundamental, eu tenho vontade de chorar, né, porque é tudo tão distante da realidade da criança. E, assim, eu queria contar uma pequena experiência que eu tive hoje, uma professora falando, né, ela falou assim, as crianças perderam muito, elas não sabem nem pegar no lápis, que são crianças de educação infantil. Aí eu desafiei ela, eu falei, minha senhora, mas você acha que é importante uma criança de 4 anos saber pegar no lápis? Ela falou, mas ela precisa saber. Eu falei, ela vai ter o tempo inteiro para ela aprender a pegar no lápis. Ela precisa viver a infância. Então, isso que vocês falaram, né, das cores, a criança aprende no cotidiano, né? Não é o professor falando, essa cor aqui é verde, transmitindo, sendo detentor do conhecimento. Assim como pegar no lápis, ela aprende usando a força, usando a coordenação para fazer outras coisas. E depois ela vai pegar no lápis. Mas a questão de concepção, é muito complicado isso. É muito bom estar aqui, gente. Obrigada, que bom, seja bem-vinda. E é isso, né? Por isso que a gente precisa ter esses espaços de reflexão, porque a gente acaba fazendo, reproduzindo a forma como nós aprendemos também, né? Tá no nosso modelo mental, aquilo tá internalizado em nós, e se a gente não faz esse exercício o tempo todo de voltar e repensar sobre a nossa prática, a gente cai nesse lugar comum e você faz mais do mesmo, né? Você continua esse ciclo e que não é construtivo. Ó, a Magu colocou aqui, muitas pessoas não respeitam o tempo de abstração da criança. É isso, já vai respondendo, não dá a oportunidade dessa construção coletiva de fato. Pessoas precisam entender que o tempo que estiveram em casa, as crianças desenvolveram outras habilidades em família, que não pegar o lápis, né? E olhar para isso, ter esse olhar sensível de perceber o que ganhamos e o que perdemos, sim, sem dúvida, especialmente na questão da socialização, mas o que ganhamos também de conhecimento com tudo isso, né? Mas vamos lá, Gabi. Só para poder acrescentar a fala, eu escrevi um texto esse mês, que nós, quando somos crianças, nós queremos muito crescer. Mas quando nós crescemos, nós paramos para pensar como era bom ser criança. Então, o importante não é pegar no lápis, né? O importante é colocar essas crianças para brincar, para descobrir o mundo, né? Para descobrir o ambiente que cerca. E quando a gente fala assim, nossa, e o que será que essas crianças aprenderam durante a pandemia? Elas aprenderam outras habilidades que também não foram ensinadas na escola, mas o que essas crianças também passaram durante a pandemia, né? Eu tive crianças que perderam entes queridos, eu tive crianças que ficaram em confinamento. Então, a gente tem que dar, dentro do nosso espaço, né, quanto escolar, né, a oportunidade das nossas crianças serem crianças. É o que muitos estão esquecendo. Então, assim,
um trabalho apostilado, essa exigência, esse pensamento do que ele precisa ter, não está deixando que com as nossas crianças curtam e vivam o tempo da infância, que é tão importante nesse processo de aprendizagem, né? Esse processo de ser humano para o futuro. Então, é parar e refletir. O que nós queremos para o futuro? Que criança é essa que eu estou formando? Né? Quais são os pré-requisitos da infância? Então, assim, é uma reflexão mesmo. Então, assim, a gente não quer que essas crianças cresçam antes da hora, que sejam adultos. Não, a gente quer que as crianças sejam crianças, pelo menos dentro do nosso ambiente. Já que lá em casa está tão difícil, né? Bom, vou colocar aqui, vou falar um pouquinho. Essa foi uma atividade muito significativa. Na verdade, as nossas educadoras já haviam trabalhado com os órgãos dos sentidos, e junto com os órgãos dos sentidos surgiu a questão do trabalho com alimentação saudável. E dentro desse trabalho, elas iniciaram com os legumes, né? Então, beterraba, batata, cenoura, o que eu preciso ter no meu prato, a verdura, e depois eles partiram para as frutas, né? Como vou introduzir o trabalho dos sentidos dentro de uma alimentação saudável? Então, eles puderam segurar, sentir a textura, né? Como que é a casca da banana? Como que é a casca da laranja? Vamos sentir o cheiro? Estou trabalhando o paladar, né? Qual que é o cheiro da manga? Qual que é o cheiro do abacaxi? Nossa, vamos colocar a mão na coroa do abacaxi. E foram para o nosso pomar. Tem a foto do pomar, a minha? Estou pedindo ajuda aqui para minha. Foram para o pomar, e lá no pomar eles foram o quê? Vivenciaram, né, o que é uma árvore. Hoje nós conversamos um pouquinho, né, trazer um pouquinho a minha infância. Eu fui uma criança que pôde brincar na rua, pôde brincar livremente. Hoje nós temos os nossos filhos, né, pelo menos eu posso até falar pelo meu, são filhos das paredes, do concreto. Muitas vezes não conseguem nem se aproximar da janela, né? E foi o que a pandemia fez. Fechou, inclusive, as janelas. Então, eles foram para o nosso pomar, eles foram observar a nossa bananeira, como que é a nossa laranjeira, como que é o tronco da árvore, como que dá esse fruto, será que dá na árvore toda? Será que ele nasce em cachos? Né? Como que estão as folhas dessa árvore? Elas são compridas? Elas são pequenas? Elas estão verdes? Contem para mim o que vocês estão vendo. E as crianças foram falando, foram se aproximando, foram tendo contato com a natureza e fizeram deste ambiente a sua sala de aula. Então, depois de vivenciar, né, o que era um pomar, o que era uma árvore, quais são os frutos que nós tínhamos dentro do nosso espaço, o que eles podiam colher, o que eles podiam descascar, porque a gente tem crianças que não tem nem oportunidade de poder descascar uma banana, já vem tudo pronto, porque em casa é muito mais fácil, né? Então, eles foram para uma atividade de culinária, onde eles prepararam um espetinho de frutas. E aí, a gente tem que lidar com a diversidade, né? Dentro desse contexto, né? Nós somos uma escola inclusiva, nós temos aqui nessa sala uma criança com portadora de necessidades especiais e que tem tem um trabalho bem focado em relação à questão que me fugiu a palavra agora, mas das percepções, né? Então, assim, sensoricultura. Exatamente. As questões sensoriais. Então, assim, é uma criança que precisa cheirar, é uma criança que precisa tocar, é uma criança que precisa lamber, né? É uma criança que, para fazer o seu espetinho, ela tem que sentir a textura, e se essa textura não for agradável, ela não consegue pegar e colocar. Então, dar a oportunidade dessa criança ter essa vivência. Dar a oportunidade dessa criança ter a sua construção, fazer a sua escolha, né? Seja pelo contato, seja pelo cheiro, seja pelo visual. E criar outras possibilidades também. Então, por exemplo, assim... o João, quantas frutas você colocou no seu espetinho? Ricardo, quantas frutas você colocou no seu espetinho?
Pessoal, o que vocês acham? Tem mais frutas no espetinho do João ou no espetinho do Ricardo? Né? Quantas cores tem no seu espetinho? Quais são os nomes das frutas que você colocou no seu espetinho? Então, dar a oportunidade dessa construção. Então, olha, trabalhei os órgãos do sentido, eu trabalhei cor, eu trabalhei textura, eu trabalhei quantidade. Então, assim, você observar o seu ambiente, dar a oportunidade do seu aluno ter todas as possibilidades, né? E também revisitar. Nossa, eu havia planejado só a construção, o trabalho com o paladar, o trabalho visual, mas eu não tinha tinha pensado nessa questão da quantidade. Nossa, olha lá, eu consegui trabalhar as comparações, né? O que tem mais, o que tem menos, se a minha criança está conseguindo contar, até quando ela está conseguindo contar, o que são os números, o que representa a quantidade para ela. Então, assim, vários são os fatores que estavam dentro desta proposta, né? Então, trabalhei os órgãos dos sentidos, eu fui para um pomar, eu observei as folhas, eu observei as árvores, eu observei como dão os diferentes frutos, eu montei o meu espetinho dentro das minhas preferências, eu pude falar aquilo que eu aceito, aquilo que eu não aceito, eu pude observar as questões, né, sensoriais dos meus alunos, eu pude verificar a questão da contagem, né? Então, são várias as propostas que eu posso verificar durante um processo ou uma atividade. Tem alguma pergunta? Não? A gente que está palpitando aqui, ó. Você tá falando e a gente está aqui, ó. Eu falei, né? Conhecendo as frutas, os sentidos, a coordenação motora, a hora de espetar as frutas. De colocar um a um, de escolher. Nós tivemos criança que formou uma sequência. Então, por exemplo, tinha banana, morango, uva. Banana, morango, uva. Outras crianças apenas colocaram as frutas que ou eram do conhecimento da criança, porque tem muito disso, porque em casa é assim, se a família não come, eu não compro. Sim. Né? E a família é quem? O adulto. Não dão a oportunidade da criança experimentar e saber se ela não gosta. Né? Então, aqui ficou, você pode experimentar, você pode pegar, né? Eu dou outras possibilidades, eu dou outras vivências para as crianças. Perfeito. O enriquecimento aí é visível. Sim. Passa a linha para a gente... Bom, aqui nós trabalhamos com folclore e as crianças trabalharam com as letras móveis para poder trabalhar, então, os personagens, né? Gente, eu preciso trabalhar na sala de aula? Eu preciso trabalhar sentado em quatro paredes, enfileirado? Quais são as possibilidades que eu posso dar para o meu aluno diante desse tempo? E aí eu falo para vocês, antigamente eu tinha que carregar uma apostila fechada, né, desse tamanho, pesada, dentro dos meus ambientes. Agora o que eu faço? Eu pego o meu fichário, a minha folha de registro, quando eu chego nesta etapa, coloco na minha prancheta e faço do meu aluno de novo um investigador. Eu faço de novo do meu aluno um protagonista. Eu faço do meu aluno um ser pertencente ao ambiente que ele está inserido. Né? Eu posso fazer da minha sala de aula uma sala de aula aberta. Eu posso fazer da minha sala de aula uma sala de aula enriquecedora. Né? Eu posso trazer para o meu aluno, o curupira, nossa, o curupira está nessa floresta. Né? Eu posso dar oportunidade da criação do meu aluno. Então, assim, ter o olhar de saber quais são os ambientes, qual ambiente eu posso inserir o meu aluno, que não seja a minha sala de aula fechada, a minha sala de aula tradicional, a minha sala de aula que não proporciona criatividade. Tá? Pode passar, Aninha. Essa sala, né, e aí nós conversamos um pouquinho, nossa sala de luz e sombra, né, então... Vai chegar em casa, nossa, o que você fez hoje? Eu brinquei de fazer sombra. Ah, você brincou de fazer sombra? O que é brincar de fazer sombra? Quais são as possibilidades que eu estou dando para o meu aluno? Por exemplo, eu tenho a primeira foto, né? Eu tenho uma criança que se posicionou na frente da luz,
e ele se tornou um gigante, né? E aí nós podemos pensar em várias possibilidades, né? Um gigante. Vamos trabalhar com a parte emocional da criança? O que significa um gigante para você? Quando você se depara com um gigante, qual que é o seu sentimento? Né? O que significa, ou o que significa crescer para você? Né? Ou tirar da criança, o que você está vendo? Por exemplo, a coroa, né? Para nós, adultos, é muito fácil. Ah, é uma coroa. Será que ela fez parte de uma história? Será que ela está contextualizando uma produção coletiva das crianças? Será que eu coloquei essa coroa e a partir daí eles foram construindo, né, algo que significasse naquele momento para o grupo? Ou o que vocês estão enxergando? Ah, é um abacaxi, né? Então, assim, tem a foto de baixo, tem um aluno fazendo uma sombra, né? O que você está produzindo? Ah, é um cachorro! Nossa, e como que esse cachorro faz? Como esse cachorro pode se locomover? Né? Dar a oportunidade. Então, não é brincar de fazer sombra, né? Eu estou dando a oportunidade de colocar muito conteúdo. Por exemplo, né, trabalhar o socioemocional das crianças, né? E aí nós falamos assim, o que é ser gigante? O que é um gigante para você? O que isso te causa? O que você sente quando você olha para ele? Ou a criança fala assim, nossa, eu cresci, agora eu sou um adulto. O que é ser um adulto? Então, assim, é você ter a certeza do que você vai desenvolver, o conteúdo que você quer trabalhar, ou a possibilidade de perguntas e respostas que você vai criar naquele ambiente que é tão rico. Por exemplo, eu coloquei algumas fotos com sombras, mas eu poderia estar trabalhando, por exemplo, cores, né? Então, assim, como eu vou trabalhar... A gente não precisa nem, né, na educação infantil, usar o termo cores secundárias, mas como eu vou trabalhar essa mistura de cores? Né? Então, eu tenho as minhas paletas, eu tenho os meus blocos translúcidos. Se eu colocar o que eu estou enxergando, se eu juntar duas cores, o que está aparecendo agora? Né? Fazer com que eles experimentem as trocas, experimentem as misturas. Pode passar. Muito legal. A Magu colocou aqui, né? O que me encantou no Viva é o professor escrever qual o seu objetivo de aprendizagem para cada aula. Não se trata aqui de material que já vem com o objetivo de aprendizagem pronto. Isso é incrível, porque tira o professor da inércia reprodutora de um material pronto, né? E limitador. E aí é isso que me incomoda, que ele é limitador do aluno e do professor. E aí eu não estou desenvolvendo. Aí eu falo de formação, só que na prática o professor é limitado. Olha novamente outra inconsistência pedagógica. Né? Então, em que medida que eu vou realmente dar espaço para que o professor coloque em prática aquilo que ele está refletindo e que está nessa formação? E aí, quando a gente tem essa formação, essa riqueza de possibilidades, e que o pai, ele passa a ver isso através do portfólio, ele acompanha todo esse processo, então assim, eu tenho o portfólio para mostrar para o pai tudo isso, porque aí entra naquilo que você falou, Gabi, do início, quando vocês partiram para um modelo apostilado pela cobrança da família. Só que se você tem tudo isso, você não tem essa cobrança da família, né? Porque a família percebe, a família está vendo toda essa transformação. E eu sempre digo, gente, que assim, para mim a escola é um ambiente educativo de todos. É um espaço de aprendizagem para todos. Eu sempre falei isso para os meus professores. O professor, a gente vai fazer uma exposição, uma feira de ciência, seja o que for. O pai, ele não pode entrar e sair da escola da mesma forma. Ele sempre tem que sair com um novo conhecimento, com uma reflexão, com algo que ele vai pensar, que vai contribuir para a educação que ele dá em casa, com um novo olhar sobre a escola, sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo. Nós somos espaço de conhecimento e de interação, né? E de todos. Então, eu não posso pensar em uma escola que educa o aluno. Eu tenho que pensar numa escola aprendente, que educa pessoas. Então, nesse contexto, eu tenho a educação
da criança, do professor, da família, e é nesse processo educativo da família também que eu vou mostrando, porque às vezes eu escuto, né? Ah, mas o pai não está pronto para a mudança. Primeiro você tem que estar, né? Primeiro você tem que estar aberto, pelo menos, para essa mudança. A partir desse momento, o seu olhar se transforma e você se torna aberto, né? Para poder ir em busca, para poder pesquisar, de fato, participar de formações e tudo que vão te ajudar a ampliar o seu olhar e a melhorar o seu discurso. Porque o pai não entende, muitas vezes, porque a gente não fala, porque a gente não orienta, a gente não está educando a família. Então, é importante, nesse processo de formação, por que a gente foca tanto dentro do Viva em Formação? A gente perturba vocês, né, Gabi? Eu sei. Sim, eu vou até tentar enriquecer um pouquinho do que você está falando, que tem uma citação de Paulo Freire que diz assim, eu não lembro na íntegra, mas é mais ou menos assim: o sujeito não se motiva sozinho, o sujeito não se motiva com o outro, o sujeito se motiva em comunhão com a realidade. Eu só consigo motivar o meu aluno desde que ele esteja em grupo, desde que os meus educadores estejam alinhados, desde que eu esteja bem formado e preparado para poder atender as expectativas do pai, com a segurança do saber daquilo que eu estou desenvolvendo. Né? Então, assim, e o que nós conversamos um pouquinho é assim, hoje o educador, ele não pode se estagnar, né? Tudo muda, a criança muda, nós vivemos hoje um novo normal, né? Quem diria que estaremos preparados para isso? E para esse normal nós precisamos o quê? A gente precisou se formar, se informar, né? Aprender e aprender muito. E isso é para a vida, é para todo dia, né? Então, assim, nós como educadores temos que ter a consciência que precisamos procurar a formação continuada, né? E, assim, nós que estamos com Viva, né? Ou outros sim, que não estejam ainda, o Viva nos dá essa possibilidade, né, de encontros, e aí eu vou falar, né, desses encontros semanais que são riquíssimos, né, porque não é a minha fala, é a nossa troca, né. Então, assim, aí eu volto na citação de Paulo Freire, assim, eu não estou aqui falando sobre a piu-piu, eu estou falando sobre educação, eu estou falando sobre o que eu acredito, né, sobre aquilo que eu quero para o futuro. Né? Então, assim, eu estou falando sobre a minha colega de trabalho, eu estou falando sobre todos, né, que estamos aqui hoje presente, né, acompanhando, dialogando, trocando, né, essa experiência. Então, assim, vamos aproveitar, vamos procurar. É com Viva, ótimo, né? Olha que canal legal. Mas se não for com Viva, não, eu preciso saber daquilo que eu estou fazendo, eu preciso aprimorar, né? Para ter a certeza de como atingir o meu pai, atingir o meu aluno, atingir o meu colega de trabalho, atingir a minha equipe. Perfeito, perfeito. É isso, é aprendizagem em pares, né? Eu aprendo com o professor, eu aprendo com o outro, eu aprendo entre os professores, entre os alunos. Então, é entender, se colocar nesse lugar de aprendente o tempo todo. A Vânia colocou, parabéns a vocês, conteúdo maravilhoso. A Magu, as possibilidades muitas vezes nem são planejadas, simplesmente emergem. E isso é lindo. Parabéns, que práticas lindas. E é isso, né? Olha quanta coisa que vai sendo descoberto, gente. É nessa construção coletiva com a criança também. A Vânia também colocou, Gabi, quanto ensinamento grandioso, que enriquecedor para nós. Gratidão por proporcionar sua experiência com suas crianças, lindo demais. A Elisângela perguntou que idade tem as crianças. Nós trabalhamos na unidade infantil com crianças de 2 a 5 anos, mas também temos a unidade da Baby Prime de crianças de 3 meses a 2 anos. Então, assim, tanto na unidade do Baby Prime quanto no infantil, o trabalho é assim, é mão na massa, é criança sendo protagonista, é criança vivenciando, investigando, verificando, e aí nós falamos, né, o acróstico do Viva tá ali, gente, né? Tá pronto. Gabi, posso fazer uma pergunta?
Claro. Eu vi as crianças com a prancheta aí, escrevendo, né? Você poderia falar um pouquinho como você trabalha a escrita? Porque a gente, assim, a dificuldade que eu acho, nossa, dos professores, é que a gente tem dificuldade de trabalhar as outras linguagens, né? E claro que a gente tem que trabalhar a escrita, mas às vezes a gente trabalha de uma forma muito mecânica, né? Então eu queria saber como vocês trabalham a escrita lá. Na verdade, assim, nós temos uma rotina também, né? Nós temos a rotina de acolhimento, nós temos todos os nossos ambientes que são preparados para as nossas crianças, e todo o nosso processo de escrita nasce de algo que é muito significativo para a criança, que é o quê? O próprio nome. Então, nós deixamos muito claro dentro das conversas com as nossas educadoras que, assim, a escrita tem que fazer significado. Ela tem que partir de algo que causa estabilidade, que a criança tenha conhecimento, né? Então, como que nasce o nosso processo de escrita? Nasce a partir do nome das nossas crianças. Então, assim, o reconhecimento das letras, né? E a formação das sílabas, né? Nós fizemos até a formação com a Evelyn, que ela falou um pouquinho sobre isso, né? Das possibilidades de escrita. Então, nasce da primeira escrita estável, que é o nome da criança. Então, todas as nossas crianças dentro do nosso ambiente têm a sua tarja do nome, tá? Por exemplo, nós temos um momento que nós chamamos de roda de conversa, que hoje podemos chamar de assembleia, né? Onde as crianças se colocam, onde elas descobrem o que vai ser investigado durante a nossa rotina escolar, né? E onde nós damos a possibilidade deles terem contato com letras, com números, e com o fazer pedagógico que aí nós colocamos aí em forma de registro de escrita. Aqui, não necessariamente as nossas crianças estão escrevendo, tá? Se a gente voltar ao slide anterior, você viu que nós trabalhamos com as letras móveis, né? Então, assim, eu não tenho aqui um trabalho com reconhecimento do nome. Então, por exemplo, como nós começamos, né? Tenho a tarja do nome com o ajudante do dia. Né? Eu tenho a leitura preditiva, então eu tenho a tarja do nome. Deixa eu pegar uma folhinha aqui para ver se dá para me enxergar. São várias as possibilidades, tá? Elas não são únicas. Aí você tem que ir descobrindo dentro da sua vivência qual se encaixa. Vou colocar o meu nome, por exemplo. Eu tenho na turma, eu tenho a Gabriele, eu tenho o Gustavo, eu tenho a Maria, eu tenho o João. Então, eu tenho a Gabriela e o Gustavo que começam com a mesma letra. Então, eu tenho a tarja do nome. Então, por exemplo, eu vou lá assim, olha lá, pessoal, que letra que é essa? Depois de algumas vivências, a letra G. Letra G do quê? Da Gabriele. Será que é da Gabriele? Quem mais começa com a letra G? O Gustavo. Então, olha lá, Gabriele. Vamos descobrir uma outra coisa? E agora, que letra que é essa? O E. Então começa com G e termina com E. Então, olha lá, é da Gabriele ou é do Gustavo? Então, essa é uma das atividades que nós temos frequentemente com os nossos alunos. Então, nós temos, assim, a pandemia nos trouxe um outro trabalho, né? Então, assim, identificação do saquinho de máscaras. Com o nome, que é a primeira escrita estável das crianças. Nós não temos mais, por exemplo, o copo descartável, então nós temos as squeezes individuais, que são caracterizadas como? Pelo nome da criança. Essa é uma das possibilidades de vivência, da construção da escrita que nós trabalhamos dentro da nossa escola. Partindo sempre da primeira escrita estável, que é o nome da criança. Que é aquilo que ela reconhece, aquilo que ela tem de forte, que é aquilo que causa potência para ela. Não sei se eu consegui te ajudar, Eli. Ajudou sim. Não, ajudou. É isso mesmo. Muito obrigada. Eu trabalho mais ou menos assim também. Mas, por exemplo, o trabalho com aquela prancheta é um trabalho de registro. Então, se nós olharmos ali, eu tenho primeiro as minhas crianças investigando, vivenciando, coletando, né? Depois selecionando, para depois chegar no registro. Então, o nosso registro é sempre a última
o último recurso desse processo de aprendizagem, né? A gente acredita que o aluno tem que ter o seu protagonismo, tem que ter a sua criatividade, tem que ter um momento onde ele esteja ativo dentro da proposta que ele está inserido. Quer acrescentar alguma coisa, Cris? Ai, só que eu fico emocionada, só isso. Aí, o olhinho já fica aqui, ó, cheio de lágrimas. Olha, eu vou falar para vocês uma outra coisa. Quando foi desafiador, quando a Edna falou assim, olha, nós conversamos e nós que faremos agora, né? E eu falei, não estou preparada. Ela falou assim, não, mas é um bate-papo. E virou mesmo bate-papo. Quando vem as perguntas, dá aquele nozinho assim, ai, meu Deus, e agora, né? Porque não é assustador, é mais um desafio. Porque, assim, eu sei o que a Piu-Piu é, eu sei onde a Piu-Piu quer chegar, eu sei como nós temos o nosso processo de construção, né? Mas, assim, será que isso vai ajudar na construção do outro? Será que eu estou atingindo o objetivo da sua pergunta? Né? Então, assim, hoje nós trabalhamos... Até porque, se a gente parar para pensar, nós trabalhamos com crianças bem pequenas, né? E não é um pré-requisito que essas crianças bem pequenas saiam lendo, saiam escrevendo. É, de novo, aquilo, eles não precisam pegar no lápis. Eles podem ir para o tanque de areia, escrever o nome deles ali com o dedinho. Eles podem ir para uma mesa de luz e sombra, né? E com as folhas, eles escrever a primeira letra do nome. Mas isso tem que partir também do quê? Do interesse da criança. Então, isso não é algo que é cobrado, isso não é algo que é obrigatório, isso é algo que é estimulado dentro do nosso dia a dia, mas um trabalho de prontidão. Não é um trabalho que, assim, não, o meu aluno vai ter que sair sabendo escrever, não, o meu aluno do grupo 5, ele tem que entrar no primeiro ano alfabético. Não é isso. Isso vai desabrochar, tá? Não é uma exigência do nosso trabalho. Perfeito, perfeito. Eu vou ler aqui um comentário da Escola E. Carvalho, parceira nossa também. A cada dia me apaixono pelo Viva. Como é importante a formação e a reflexão das nossas práticas o tempo todo. É isso, porque é uma construção eterna, né? A gente tem que se colocar sempre como aprendente. Mas vamos lá, pode continuar aí com essa explanação. Não, aí eu queria agora, né? Eu tenho quando nós falamos da formação e da firmeza que nós temos que ter, principalmente quando nós lidamos com as famílias, não sei se vocês separaram, a gente usa muito os ambientes externos, né? Então, assim, as nossas crianças, elas exploram todos os nossos ambientes. Uma outra coisa que nós já tínhamos também já era uma forma de trabalho diferenciada, trabalhar com pequenos grupos, e a pandemia antecipou também esse trabalho com os pequenos grupos. Então, por exemplo, hoje, eu tenho numa turma, grupo 2, 10 crianças. Como que eu faço essa divisão? Eu trabalho com 5 crianças num grupo, 5 crianças num outro grupo. Né? Enquanto eu tenho 5 crianças, por exemplo, numa aula de educação física, eu tenho 5 crianças fazendo uma vivência num ateliê de artes. Né? Então, é um trabalho facilitador, que permite que todas as crianças vivenciem propostas durante toda a permanência da escola, só que em ambientes diferentes. E aí, falando em ambientes diferentes, até eu comentei com a Cris, nós tivemos uma determinada ocasião, uma mãe, nós temos, aí eu falo de novo da área verde, porque é uma área riquíssima, gente, é um espaço que muitas crianças hoje não têm oportunidade de vivência. E as crianças foram para lá e, tempo de muito calor, a gente sempre muito preocupada em manter o gramado verde, né? Só que calor, aquela seca, nós estávamos com o chão bem batido de terra, e as crianças foram, voltaram, e aquela meinha ficou suja. Sabe? Aquele pozinho que vai entrando na lateral do tênis. No dia seguinte, aquela mãe veio para a gente e falou assim, olha, eu queria que vocês dessem uma explicação para essa meia suja desse jeito. A minha filha não vem para a escola para voltar com a meia encardida. O que é a meia encardida? A meia encardida significa que essa criança vivenciou, significa que essa criança foi uma criança ativa, participativa, que estava envolvida com o ambiente e com a proposta que foi oferecida a ela.
Vocês imaginem se eu tiver salas estéreis, crianças estéreis, o que eu vou responder para o pai? Será que essa criança é uma criança feliz? Será que essa criança é uma criança que está preparada para poder lidar com as situações cotidianas, com os desafios? Se essa criança é uma criança que não pode ser protagonista, não pode ser potente, o que vai ser esse adulto no futuro? Porque quando eu penso no aprendizado, quando eu penso nesse processo, eu penso numa jornada global, né? Então, assim, a gente precisa estar muito preparado para poder falar com muito significado, com muita consistência, o que é que nós fazemos, o que é que nossas crianças estão vivendo dentro do nosso ambiente. O que significa aquela meia suja? Você perguntou o que seu filho fez? Você perguntou se o seu filho está feliz? Então, essa é uma reflexão, assim, para todos, né? Eu quero hoje que a gente tenha crianças que estejam inseridas no processo, né, da infância, que estejam vivendo, que estejam brincando, que estejam correndo, que estejam trocando com seus pares. Então, essa fica a reflexão, né? O que é ser ativo? O que é uma metodologia ativa? Então, eu gostaria muito que todos pensassem, né, na minha prática, ou na prática diária, né, ou quando eu busco a minha formação. O que eu quero do meu aluno? O que eu quero do meu saber? E aí eu quero colocar um pouquinho uma citação de Piaget, que diz assim: a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a ela se propõe. Aí eu queria abrir um espaço de troca, se alguém quiser falar alguma coisa, se compartilhar alguma experiência, alguma vivência. Cris, por favor. Socorro. Gente, fiquem à vontade para perguntar. Eu acho que é um privilégio, assim, que gostoso ouvir tudo isso, né? E você falar com tanta propriedade, com tanta paixão, com tanto pertencimento, comprometimento. A gente vê o comprometimento aí muito nítido, né? Daquilo que você se propõe a fazer, de como a Piu Piu se posiciona frente à educação. Tem uma identidade muito bem definida, né? E eu acho que isso é muito importante. Isso passa muita segurança para a família também, para os professores de um modo geral. Então, muito, muito gostoso te ouvir. Gratidão por cada palavra. Realmente muito inspirador e motivador. A Elisângela levantou a mão. Eu queria falar, mas se alguém quiser, que eu sempre falo, não quero tomar o lugar de ninguém. Mas eu dou aula em escola pública, né? E assim, às vezes é muito difícil a gente ter material, porque geralmente a gente que tem que comprar, a gente tem que se virar, então a gente passa por isso. Então eu queria saber se você pode nos dar uma dica de artes, coisas fáceis, assim, rapidinho, que você faz, que você acha legal, que dá para fazer. Olha, a minha diretora está aqui do meu lado, ela falou assim: nós somos as rainhas da sucata. Então, olha, não sei, o que você pode propor para os seus alunos, né? Vamos trabalhar um projeto de sustentabilidade? Como a gente quer um mundo melhor, o que a gente pode fazer para esse mundo ser melhor? Né? Vamos começar a coletar? Ou eu não sei como que é o ambiente da sua escola. Você tem uma área com elementos da natureza? Um caminho. Eu posso usar folha, eu posso usar terra. Da terra eu posso fazer tinta, eu posso usar graveto. Da grama eu posso fazer tinta, né?
No caminho que o seu aluno faz para a escola, ele vai andando? Como que ele vai? Né? Mesmo a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? Estamos em período de pandemia, então não é tudo que a gente consegue coletar hoje, né? Mas assim, o que você consegue trazer? Eu vou até convidar todos, assim, eu vou pedir até permissão. Nós temos uma página no Facebook, Cris, licença, por favor. Fica à vontade, espaço seu. Nós temos uma página no Facebook e no Instagram, então podem procurar Piu Piu Escola de Educação Infantil. Diariamente, essa página é alimentada com as propostas diárias que fazemos. Lá nós temos muitas ideias, né, de atividades com as propostas do dia a dia, então, muita sucata, então, por exemplo, né, ou tem algumas dicas, né, do que nós podemos fazer. Hoje nós estamos na onda do POPT, né, então, apertar bolinhas, poxa, mas os meus alunos não conseguem ter. Gente, caixa de ovo. Vamos apertar os meinhos da caixa de ovo? Vamos virar e apertar de novo o meinho da caixa de ovo? Vamos criar uma possibilidade de jogo? Então, vamos fazer um dado com papel? Quais são os números que devem conter no dado? Vamos preencher? Olha lá o processo de criação. Vamos jogar o dado? Ah, então olha lá, quantas bolinhas no popt, quantas bolinhas na caixa de ovo eu tenho que apertar? Né? Quantas jogadas eu vou definir que cada participante vai ter? 2, 3? Ao final da jogada, quantas bolinhas cada um conseguiu apertar? Quem venceu o jogo? Então, assim, nós utilizamos muito, assim, material também do nosso dia a dia, o material muito próximo das nossas crianças. A gente tem só todo o cuidado, né, de esterilizar hoje, de saber que nós estamos oferecendo para eles nada que hoje possa estar contaminado ou que não esteja dentro dos protocolos que nós temos que adotar. Então, assim, olha ao redor, né? A gente fala assim, nós precisamos conhecer os nossos espaços, né? Conhecer o que temos. Por exemplo, eu quero trabalhar uma atividade de raciocínio lógico através da cruzadinha, do jogo de cruzadinha. Como eu posso fazer as peças da cruzadinha? Pedras. Vamos pintar as pedras? Né? Posso usar cor? Posso fazer personagem? Né? Posso X a bolinha? Posso usar as tampinhas de garrafa, tampinha de água? Então, assim, nós tiramos sempre muito do que é muito próximo da vivência do cotidiano das nossas crianças. Vamos pensar, Gabi, isso me remete igual a criança, o bebê começou a engatinhar, você compra brinquedo Fisher Price, super caro para a criança, e o que ela quer? Ela quer tampar. Ela quer colher de pau, né? Ela quer bater na panela, ela quer experimentar os diversos sons que tem no ambiente. Então, às vezes, a gente fica pensando tanto em material estruturado, em recursos e tudo, e às vezes, uma escova de dente usada, lençol, farinha, elementos que realmente fazem parte do cotidiano deles e que pode se transformar em produção, né, em elementos aí de construção dessa aprendizagem. Vou até mostrar um pouquinho, não sei se dá para ver. Nós temos um jogo da velha, que nós utilizamos em diversos ambientes. Então, nós pegamos as pedras, aí foi feito a abelha e a outra pedra, a joaninha. Então, dependendo da idade que você tem, as próprias crianças podem pintar os elementos. Você sabe, Cris, que você falou uma coisa que traz uma lembrança? Nós tivemos uma mãe do berçário que estava fazendo adaptação, e uma das propostas era as crianças rasgarem o papel. Oh, que trabalho de coordenação motora, gente! Riquíssimo! E o que a professora fez? Depois que eles rasgaram, pegaram, observaram, jogaram, ela guardou o papel, e numa das propostas de acolhimento, ela fez uma chuva de papel picado. Essa mãe fez uma reunião comigo e com a Edna, porque ela estava tirando a criança da escola porque não tinha brinquedo da Fisher Price.
A filha dela não estava aqui para brincar. A filha dela não estava aqui para brincar com lixo, porque os chocados eram feitos de garrafa de água com arroz, com feijão. Mas ela parou para pensar que a criança pôde explorar os diferentes sons que eles produzem? Ela parou para pensar que dentro da idade eles amassaram, eles cortaram. Olha o movimento aqui, ó. Olha o que vai ajudar a criança a pegar no lápis. E aí nós, né, de uma forma bem sutil, mas de uma forma bem segura, mostramos que a nossa escola não era uma escola que ia oferecer para as crianças aquele brinquedo eletrônico. Aquele brinquedo eletrônico ela tem em casa. Aquele brinquedo eletrônico, ela vai brincar sem propósito lá. Não, aqui o brincar tem um propósito. O brincar tem uma investigação. Né? O brincar tem o porquê. O brincar vai transformar. O brincar vai possibilitar. O brincar vai fazer essa criança crescer e se desenvolver. A gente só precisa, de novo, gente, é saber o que eu estou fazendo com o brincar. Quais são as possibilidades. Quais são os objetivos daquela chuvinha de papel. Acho que aqui tem. Perfeito. E quando você tem essa clareza, essa intencionalidade pedagógica, o pai pode vir com o questionamento que for, que você traz, né? Novamente, o pai também está num espaço de aprendizado ali, né? De desconstrução de um novo. Gente, se nós, que somos da educação, se nós que estudamos Piaget, Vygotsky, Freinet, Montessori, Dewey, Rousseau, que já falava desse aluno no centro da aprendizagem, todas essas pedagogias progressistas. A gente tem dificuldade de desprender de um modelo para construir uma nova ideia de educação, quem dirá o pai que não tem essa fundamentação teórica? Né? Então, ele precisa do nosso olhar, da nossa fala, da nossa atenção, do nosso compromisso, para que ele comece a entender que existem outras formas, né? Que existem outros caminhos e tudo mais. A Magu quer compartilhar também uma experiência aí que acabou de acontecer. Pode falar, Magu. Vou abrir a tela só agora, porque, gente, é uma emoção aqui na minha sala. Não sei se vocês estão percebendo. É filho passando atrás, gente comendo. Mas eu quis partilhar com vocês como que a riqueza do registro. O registro pode ter várias formas de acontecer, né, da criança. Então, por exemplo, à medida que a Gabriele foi falando, a Cris falou, a Elisângela falou, eu não notei, mas o meu filho mais velho estava na mesa aqui atrás, e ele pegou um papel. Maria, acenda a luz, por favor, minha filha. É muita emoção, só emoção. Vocês estão percebendo, né? Então, olha só, não sei se dá para ver, mas ele pegou um papel e ficou anotando um monte de palavras soltas que ele estava ouvindo aqui na reunião. Então, assim, ele anotou divisória, ele anotou Gustavo, ele anotou ocasião, ele anotou criticar, propor, compartilhar, educar. É uma criança de 6 anos, tá, gente? Primeiro ano do ensino fundamental. Está no processo, né, de consolidação ali do processo da escrita. Então, é uma forma de registro, né? Ele captou a informação, ele não está participando da reunião, mas ele está atento, ele está, né, captando a informação. E também a minha filha mais nova, Maria, que aqui está, abriu ali a minha gaveta, pegou um pincel e foi para o meu quadro ali. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o quadro que eu faço reunião com os líderes, desenhou mamãe, Maria, e tentou escrever ali, olha. Vai lá, filha, mostrar o que você escreveu. Mamãe, eu te amo, Maria. Mamãe, eu te amo, Maria. E ali ficou, tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tá o M, o A, o E, o amo, né? Então, uma criança de 4 anos também fazendo o seu registro espontâneo, né? De um sentimento, de uma vivência dela. Então, quando a gente pensa em registro, isso que me encantou muito no vídeo. Mas eu quero escrever. Ai, que bonitinho. Então, quando a gente pensa, só um minutinho que a mamãe vai falar agora. Quando a gente pensa em possibilidade de registro, é muito comum a gente imaginar uma matriz, imaginar um espaço, imaginar uma escrita, imaginar, sei lá. Mas a gente esquece do desenho, da escrita espontânea, que muitas vezes é, né,
é algo que foge do convencional, né, do registro convencional. Então, esse é um movimento que muitas vezes a gente tenta levar o professor a refletir, né, sobre o que é registrar uma vivência, o que é registrar um aprendizado, né? Então, se a gente transpõe isso para o mundo nosso, mundo adulto, registrar está em tantas coisas, a gente registra uma mensagem no WhatsApp, a gente grava um áudio, a gente tira uma foto, a gente faz a leitura do mundo com tantas formas diferentes, né? Por que uma criança tem que resumir o seu registro a uma escrita, né? Então, eu queria fazer essa partilha com vocês. Bom? Eu queria até acrescentar, Cris, se você me dá licença, foi riquíssimo a Maria ter compartilhado isso conosco, porque aí nós vemos, né? Vocês viram como as nossas crianças pertencem ao ambiente em que elas estão inseridas? Vocês viram como as nossas crianças estão sempre atentas a tudo? Curiosas. Curiosas, atentas, né? Você viu quais foram as palavras que ele colocou lá? Qual é o sentido de cada uma delas para ele? A ponto dele reproduzir? A escuta que ele teve naquele momento? Então é isso também que a gente tem que prestar atenção. Os nossos alunos, quando estão inseridos nos nossos ambientes, e aí, seja em casa, ou seja dentro das nossas escolas, eles estão ali ativos. Eles pertencem a tudo que está acontecendo. E a gente tem que ter muito cuidado a isso também. Perfeito. Eu acho que é aprender a ler o que a criança fala, o que ela transmite de diferentes formas, né? Como a Magu colocou, na escrita, seja onde for, seja no ambiente, seja no papel. Então, tudo é forma do registro de como ela compreendeu aquele assunto, como aquilo significou para ela, né? E para cada um aqui, eu sempre digo isso, olha só, nós, a maior parte do tempo, passamos em 40 pessoas aqui, e eu tenho certeza que cada uma vai sair com uma experiência diferente, com um olhar diferente, porque para cada um significou de uma forma, fez relação, né? Eu fiz sinapse ali, eu fiz uma relação com uma vivência que eu já tive, com uma experiência, com planejamento que eu estou produzindo, ou que eu já produzi, enfim. Então, nós somos fruto das nossas experiências até aqui. E isso faz com que a gente tenha leituras de mundo diferente. E aí eu quero exigir um registro igual para todo mundo. Percebe como são essas incoerências que sempre me angustiaram na educação e que me motivaram para desenvolver um material que rompesse com esse padrão, né? Com essa ideia fechada, limitada, padronizada, porque se eu acredito em inteligências múltiplas, eu estudei tanto sobre isso, sobre inteligência múltipla, sobre diferentes formas de aprendizagem e tudo mais, e de repente eu resumo tudo isso a uma experiência completamente padronizada, quer dizer, eu vou contra tudo aquilo que eu estudei e todo o meu discurso, até com a família, né? Até com o meu aluno. Então, eu não estou sendo verdadeiro, nem comigo mesma. Né? Então, eu acho que foi muito processo de muita reflexão, de olhar muito o tempo todo, de reflexão sobre a minha prática, sobre a minha trajetória acadêmica também, e sobre trazer muita verdade para a educação, independente daquilo que o pai pense, que ele fale, porque o que ele precisa é de conhecimento. Aí ele passa a compreender o meu processo, né? E aí é só a gente fundamentar para poder trazer para a família, produzir no pai um novo olhar, nos professores. Eu acho que esse movimento aqui, esse espaço de reflexão, ele vem muito de encontro com tudo isso, porque é uma desconstrução e reconstrução de uma sociedade. Tá falando aqui, gente, é de sociedade. Educação é sociedade, né? É a primeira sociedade que a criança vai ser inserida, inclusive, e que, ao mesmo tempo, está
preparando ela para depois viver em sociedade, quando ela sair da escola e durante o período que ela está na escola. E hoje a gente estourou ao máximo aí o nosso hora, porque está muito gostoso e a gente se envolve, né? Quando a gente fala com muito amor, com essa paixão toda, a gente se engaja e realmente, e um monte de mulher, a gente nunca mais para de falar. Gente, Gabi, Obrigada pela oportunidade. emoção, paixão, amorosidade, sensibilidade, idealização, eu acho que fica tudo isso explícito no seu olhar, na sua fala, né? Nessa carinha aí da Edna, toda orgulhosa, tá? Que são as parceiras aí que andam. Me dá a oportunidade só de falar um pouquinho aí para a nossa equipe que está aqui, eu agradeço demais. Até embarga a voz, mas assim, a todos os educadores que fazem parte desse processo. O que eu quero dizer é, nós, né, acreditamos em todas vocês. Vocês são o diferencial na vida de todas essas crianças e é para aquele futuro que a gente quer tão melhor do que nós temos hoje. Então, assim, muito obrigada pelo papel que todas exercem. Sim, muito obrigada por todas estarem aqui até agora e pela essa escuta. Por essa parceria, principalmente. Nossa, vocês tiveram, assim, esse carinho gigantesco com a gente, essa paciência com a minha ansiedade, que eu sou extremamente ansiosa. A Júlia, coitadinha, ela fica me escutando o tempo todo, mas eu acho que esse é um pouquinho do nosso tempo aí, da nossa contribuição, nós né? somos aí bebês do Viva, né? A gente está começando agora, mas esse brilho que você viu quando você veio aqui a primeira vez, eu transmito pelas minhas meninas, né? Como eu sempre falo para você. Eu e as minhas meninas estamos aqui de braços abertos, né? Para tentar fazer o melhor sempre. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Ai, Edna, parabéns, Edna. Parabéns para vocês, turma. Obrigada. Parabéns, viu? Gratidão por ouvir. Eu sempre fico quietinha, eu gosto de ficar quieta, prestar atenção. E como eu sempre falo, o Viva, ele me desperta esses momentos de reflexão e de tentar mudar a forma de trabalho, a cada dia uma experiência nova, em cada formação. Eu aprendo muito, olha que a prática de escola também já faz muito tempo, mas realmente estou sempre mudando a minha formação, a minha prática, porque eu também estou na sala de aula, então a prática de sala de aula, quando as meninas passam pela formação e que eu vou nelas e eu dou uma outra visão, uma forma diferente de acreditar. E eu sempre pensei assim, às vezes você passa, você não gostou, mas algo de bom, algo maravilhoso fica, e ele é significativo. E aí faz refletir. Gabriele, parabéns pela forma, porque eu estou já aqui morrendo de medo, porque a próxima vai ser eu. Mas parabéns pela sua apresentação, tá? Realmente, assim, a Edna e toda a equipe dela, assim, realmente. E Cris, você está sendo um diferencial na minha vida também, na minha forma de trabalho, de tentar mostrar algo diferente da forma de trabalho. Eu sei, assim, que cada vez que eu vejo, eu tenho que aprender mais, e tem que estudar, porque não dá para ficar parado, tem que correr atrás. Eu até comentei com as meninas, gente, não é porque está na educação infantil que vocês não precisam estudar, não é pegar aquilo que está pronto lá, é diferente, você tem que estar correndo atrás, tem que ensinar, porque as crianças que estão ali, a formação delas é uma grande responsabilidade nossa, né? Então, assim, Cris, obrigado por eu sair do tradicional. Do tradicional, vocês são 10, o meu tempo foi muito mais, e sabe, de estar mudando, de significar, de aprender. Eu aprendi bastante com a Cris. Obrigada por aprender e amar Frenê, porque eu sou apaixonada por Frenê também. Então, assim, muito obrigada
Obrigada mesmo, gente, e boa noite para vocês. Não vou chorar também. Gente, eu não dou conta, não, gente. Pelo amor de Deus. Olha, eu passando vergonha. Mas eu sou a manteiga derretida e a gente não aguenta, porque é muito amor mesmo, né? A gente faz com muito compromisso, com muito amor, com muita paixão, e eu acho que a gente consegue transformar e modificar esses olhares tudo, porque a gente transborda, né? E eu vejo o quanto vocês a cada vez estão transbordando isso, e o meu sonho sempre foi ser uma multiplicadora. Então, esse momento para mim é só de realização. Então, obrigada por vocês fazerem parte disso. Gente, Gabi, obrigada por tudo. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina. E, Ju, semana que vem, gente, a Juraci que vai contar como que foi a transformação na escola dela e o que ela está aprontando hoje em dia. Então, não percam, que também vai ser muito... A gente ainda não conversou, mas eu já sei que vai ser fantástico. Um beijo, boa noite, até semana que vem. Boa noite, gente. Obrigada. Bom descanso. Obrigada mesmo.